Muito bem, retomamos. E a interatividade. Quais dos seguintes produtos podem ser classificados como bens de conveniência? A. Produtos exclusivos adquiridos após pesquisa extensa. B. Produtos comprados frequentemente e com pouco esforço. C. Produtos industriais utilizados em manufatura. D. Produtos não procurados que exigem propaganda intensa. E E. Produtos especializados de alto valor agregado. Então, se nós estamos falando de bens de conveniência, a resposta correta é B. Produtos comprados frequentemente e com pouco esforço, o que caracteriza um bem de conveniência. Perfeito? Então, nessa segunda etapa, nós vamos trabalhar o segundo P do marketing, que é o P de preço. Tá? E é uma característica importante que o preço dentro do mix de marketing é o único item que produz receita, né? Enquanto os outros, produto, né, praça e promoção, né, geram custos. A sensibilidade para se trabalhar preço ela é fundamental, né, porque ela vai trazer a excelência da sua estratégia, entendendo a expectativa de preço que o consumidor tem do produto. Então, ele vai além da característica do valor monetário, né? Quando a gente fala de preço, é crucial considerar a percepção do consumidor sobre o produto, né? Ele não inclui só valores numéricos, mas também valores intangíveis, como aquele carinho, aquela atenção, aquela marca que você acha que é mais relevante, né? E ele permanece, obviamente, sendo um ponto essencial na análise, na lucratividade da empresa, tá? Então, quando a gente fala de determinação de preços, né, especificamente de objetivos, né, ao introduzir um produto ou entrar em um novo mercado, as empresas devem estabelecer seu preço dentro de uma banda de preços aceitáveis, né? Ou seja, você precisa fazer o equilíbrio, né, do preço interno com o preço externo. Então, existem alguns mitos, né, que são muito comuns sobre preço, e que, na realidade, levam a erro, né? Estabelecer preços que cubram os custos totais nos trará lucros. Não, pois o preço deve incluir valor agregado, credibilidade e marca, e não apenas custo, né? Observa que nós falamos isso agora na característica do produto. A partir do momento que você agrega valor ao produto, o preço pode acompanhar esse aumento, né, das características de credibilidade e marca, né? Estabelecer preços que aumentem nossa participação de mercado nos trará lucros. Também não, né? Pois a participação de mercado é ganha por vantagem competitiva de valor, não por redução de preço, né? Quando a gente fala de participação de mercado, né, reduzir preço, e nós vamos ver algumas características de demanda um pouco mais para frente, você vai perceber que vantagem competitiva é fundamental para fazer com que o consumidor compre o seu produto e não o produto do concorrente, né? E estabelecer preço que atenda às exigências dos clientes nos trará lucros. Também não, pois a redução de preço pode acostumar o cliente a descontos, desvalorizando o produto. Então, aquela característica de preços muito baixos, né, de determinados produtos pode levar a uma imagem ruim do seu produto, tá? Principais objetivos de precificação, né? Aquele característica, um deles o preço de sobrevivência, que são preços que cobrem apenas custos variáveis e fixos, com pequena margem, né? Com risco de fechamento no longo prazo. Então, quando você tem que trabalhar, né, com um produto que se caracteriza como, né, apenas com a redução do custo, né? Você trabalhar apenas com custo. Maximização do lucro total, ele estima uma demanda e custo para maximizar o lucro atual, ou seja, ele traz, né, muito mais o quanto você pretende vender, né, e em cima disso você precifica para que você tenha o lucro que você espera ter com aquele produto, tá? Maximização da participação de mercado, né, ele aumenta o valor de vendas para reduzir o custo unitário e gerar maiores lucros a longo prazo, tá? Esse tipo de preço é adequado a mercados sensíveis a preços baixos e nós vamos trabalhar ele com características de demanda elástica um pouco mais para frente, tá? Desnatamento máximo do mercado, né? Você inicia com preço alto e reduz gradualmente, né? Típico para produtos inovadores, TVs, celulares, né?
você pode observar que todo lançamento na área de tecnologia vem a preços bastante elevados. Com o passar do tempo, aquele produto, né, vai perdendo aquela característica de inovação, né? O preço também vai descendo, essa é a característica do desnatamento, para que quando você tem um produto inovador, ele volte àquela característica de preço inicial. Ou seja, né, você desce e o lançamento busca voltar àquele preço novamente, né? E liderança na qualidade do produto, que são preços voltados para produtos premium, né? Preço premium, que vai refletir qualidade, né? Muitas vezes são produtos que a gente encontra similares, mas por característica de marca, posicionamento estratégico, levam sempre um preço diferenciado, tá? Preços baseados na concorrência, né? Então, isso é uma característica muito usada no mercado, ou seja, você basear seu preço na base do concorrente, né? E características de preços promocionais, que são preços temporários, né? Para impulsionar vendas em situações específicas, datas especiais, para fazer um combate específico à concorrência em determinado momento, né? Então, são características importantes, né, dos objetivos de preço, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho de demanda e elasticidade de preço, né? Observa que uma das características importantes, né, dentro da determinação, né, do preço em si é entender a demanda, ou seja, quanto que você vai vender, né? A quantidade, o volume, né? Ela é um passo crucial porque você muitas vezes, né, vai encontrar uma demanda, né, uma demanda alta, uma demanda baixa, dependendo da característica do produto, e fazendo pequenas alterações de preço, você consegue atingir os seus objetivos, tá? Para isso, a gente trabalha com uma coisa chamada curva de demanda, que representa o volume provável de compra do mercado diante de diferentes alternativas de preço. Então, você posiciona o produto a determinados preços e analisa o volume de vendas de cada um deles, tá? Então, essas estimativas das curvas de demandas, elas são análise estatística de preço. Elas podem vir de observação de dados históricos, ou seja, eu pratiquei determinados preços e tive determinados volumes de vendas, ou através de pesquisa, de levantamentos, né? Faço uma pesquisa com o consumidor para saber em que nível de preço ele compraria a quantidade de determinados produtos, tá? Então, a partir, né, desse processo, a gente pode, então, fazer uma relação entre as características de elasticidade e inelasticidade de demanda, tá? Então, tem determinados produtos que reagem a aumento e redução de preço, né? Então, por exemplo, a demanda inelástica, toda vez que você altera o preço, você não tem grandes volumes de venda, né? Alterações de volumes de venda, alteração de demanda, tá? Mas tem produtos que têm demanda elástica. E aí sim, essa demanda muda consideravelmente com alterações no preço, né? E uma característica importante, né, que muitas vezes a gente identifica que assim, bom, se eu estou reduzindo o preço, eu estou perdendo? Não, muitas vezes não, né? Você vai aumentar tanto o seu volume de vendas que você vai gerar uma receita muito maior. Então, a elasticidade de demanda é um fator, uma análise dentro das estratégias de preço muito importante, especialmente produtos voltados para o varejo, né? Que você pode reduzir um pouco o preço e, na realidade, vender muito mais do que a expectativa inicial da sua análise de demanda, né? Então, olhando, então, a determinação de preço, né? Então, a gente pode trabalhar o preço determinado por markup, né? Que significa o quê? Consiste numa margem de lucro padrão. Ou seja, eu compro o produto por um determinado preço, acrescento uma margem, né? Um markup, nesse exemplo aí de 30%, e vai resultar um preço de 260. Ou seja, eu compro por 200, vendo por 260 e eu tenho uma margem de R$60. Vamos lembrar que isso, margem não é lucro, né? Dentro dessa margem ainda tem alguns custos a serem pagos, né, pela venda do produto. Mas você trabalha com uma margem que você já conhece do seu negócio e sabe que pode trabalhar, tá? Segundo, preço de retorno-alvo, né?
ele é determinado por fórmulas que buscam retorno desejado sobre o capital investido. Ou seja, eu estou investindo um determinado valor, vou comprar uma quantidade X de produtos, e sobre esse valor que eu estou investindo, eu quero X de retorno. Então, esse X de retorno vai determinar o preço que eu vou praticar por esse produto no mercado. Tá? Preço de valor percebido, ou seja, é o preço que o cliente está disposto a pagar, ou seja, por quanto ele percebe o valor daquele produto. Né? É importante que toda vez que a gente fala de valor percebido, nós voltamos no P de preço e falamos daquelas características de valor agregado, porque quanto mais valor agregado, mais seu preço pode ser percebido pelo consumidor e pode ter relevância para ele. Tá? 4. Preço com base no valor ideal, né? Ou seja, conquistar clientes fiéis, cobrando preços relativamente baixos por uma oferta de alta qualidade. São características importantes para você manter aqueles clientes comprando sempre. Tá? E também você tem no varejo muitos varejistas que têm esse conceito de preço baixo todo dia, ou seja, estão sempre no menor preço possível. Né? Preço de mercado, que é o preço orientado pela concorrência, cobrando mais, menos ou mesmo valor que os principais concorrentes. E uma característica muito interessante, que a internet popularizou e facilitou, é o preço por leilão. Né? Quando você coloca esse produto à venda em determinados locais por um tempo e vai recebendo você estabelece um preço mínimo e vai recebendo, então, preços, valores, que o cliente determina para o seu produto até você achar que o preço é suficiente para atender a demanda. Tá? Bom, e um ponto importantíssimo dentro do preço são as questões éticas. Né? Então, essas alterações elas são importantes, porque quando você reduz preço, o consumidor pode associar o seu produto a uma baixa qualidade, ele não garante fidelidade por conta dessa característica. A concorrência pode copiar muito mais facilmente, tornando a estratégia mais difícil de manter no longo prazo. E você também tem reações ao aumento de preço, que pode elevar a margem de lucro, sim, vai aumentar a margem de lucro, mas ele pode ser necessário em casos de inflação de custos, ou seja, você teve aí um aumento nos seus custos, ou também excesso de demanda, onde você pode, a partir do momento que você tem uma demanda muito grande, você pode aumentar os seus preços para ter uma margem de lucro maior, mas é importante que esses aumentos pareçam justos para o consumidor. Esse é um ponto importantíssimo. E aí, a ética, ela é fundamental. Você pode lucrar o quanto for, mas é sempre importante que o consumidor entenda as características de precificação que você está trabalhando e para ele seja justo. Valor de produto e preço. Tá? Então, vamos para a nossa interatividade. A precificação baseada no valor percebido pelo cliente considera A. Apenas os custos de produção do produto. B. Os preços praticados pela concorrência direta. C. A percepção de benefícios que o cliente associa ao produto em comparação com o que ele paga. D. A margem de lucro mínima exigida pela empresa. E. O valor estimado por especialistas do setor. Então é isso. Voltamos já. Obrigado.